Boa tarde, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita, que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Nós vamos encontrar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo esse tema que serve de reflexão nessa tarde, onde Santo Agostinho nos traz essa mensagem nos concitando a compreender sobre o mal e o remédio. Capítulo 5 este do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trata, que nos revela a chamada justiça das aflições. Quando nós observamos o nosso livro dos Espíritos, na sua quarta parte, que trata das esperanças e consolações, na questão que inicia essa quarta parte, nós temos um questionamento ali, na questão de número 930, se nós poderíamos buscar, aspirar, pretender a felicidade completa nesse nosso planeta Terra. E a resposta que nos fora dada é que não, pois espíritos imperfeitos que ainda somos, resulta como uma consequência natural das nossas imperfeições os sofrimentos, as dificuldades, os problemas de toda a ordem. Daí porque, na questão de número 932, nós temos ali a assertiva que nós deveríamos buscar a chamada felicidade relativa, aquela que se encontra dentro dos nossos horizontes de possibilidade, dentro dos nossos horizontes de alcance, através do que a espiritualidade amiga nos revela como sendo a posse do necessário, do ponto de vista dos bens materiais, a consciência tranquila e a fé no futuro, sob o ponto de vista da realidade moral, da realidade espiritual. A nossa doutrina espírita, nos buscando fazer compreender que todos somos espíritos imortais, nos revela que não existem seres privilegiados da criação. Lá na questão de número 115 do Livro dos Espíritos, nós temos essa resposta ao questionamento apresentado, nos asseverando que todos somos criados da mesma forma, como um princípio inteligente, uma centelha divina, simples e ignorantes, mas tendo em nós todos os atributos da divindade que necessitariam ser resplandecidos através dos nossos esforços, através do nosso caminhar evolutivo. Razão pela qual, na questão de número 171 do Livro dos Espíritos, nos é apresentada a questão da reencarnação como um verdadeiro dogma, no sentido de ser uma verdade fundamental para que possamos compreender a justiça divina em todo o seu esplendor, em toda a sua grandeza. Pois espíritos imortais que somos, passamos por sucessivas experiências reencarnatórias, nas quais nós vamos buscando o nosso aprimoramento contínuo, o nosso desenvolvimento nas duas áreas do espírito, como nos é apresentada na questão de número 780 do Livro dos Espíritos, na chamada área da intelectualidade, da ciência, e na área da moralidade, na área do amor. Estas duas asas do espírito que precisam ser resplandecidas, robustecidas, para que saiamos dos estágios iniciais, como espíritos imperfeitos que ainda somos, para passarmos para o estágio subsequente dos espíritos bons, quando já nos comprometemos com o bem, quando já seremos caracterizados por uma vivência moral em nossas vidas, por uma ótica de solidariedade, de fraternidade, que norteará as nossas ações, e para que bem mais à frente possamos aspirar a chegar à condição dos espíritos puros, plenamente desenvolvidos nestas duas áreas do espírito. E nesse caminhar evolutivo no qual nós nos encontramos inseridos,
Nos é revelado na questão de número 120 do Livro dos Espíritos que nós não precisaríamos passar pelo estágio da maldade. Nós passamos necessariamente pelo estágio da ignorância, porque fomos criados simples, sem conhecimento. Mas não precisaríamos passar pelo estágio da maldade, pois desde os momentos iniciais do nosso processo evolutivo, nós poderíamos abraçar o convite fundamental do amor, o convite fundamental do Cristo, e assim aproveitar todas as oportunidades evolutivas que nos são dadas para caminharmos de maneira mais harmônica, porque integrados a esta lei fundamental da vida. Evidentemente que mesmo aqueles que atenderam a esse doce e sutil convite do amor desde os momentos iniciais do seu processo evolutivo, ainda assim passaram por sucessivas experiências encarnatórias. A diferença desses irmãos para nós outros é que eles não tiveram que repetir experiências. Eles não tiveram que repetir lições, porque todas as oportunidades que lhes foram dadas foram devidamente aproveitadas. Quando nós observamos esse nosso querido planeta Terra, essa escola das almas, onde todos nós nos encontramos matriculados, nós vamos perceber que o nosso planeta Terra não é um lar, enquanto regra geral, para os bons alunos. Nós vamos ter aqui no nosso planeta Terra, enquanto regra geral, espíritos que estagiaram por mais ou por menos tempo pelo caminho da maldade, pelo caminho dos equívocos, das desditas em geral. Daí porque nós temos uma característica comum que nos vincula a todos. Todos sofremos. Todos que aqui se encontram passam por dificuldades, de diferentes naturezas, de diferentes características, mas todos passamos por dificuldades. Pois, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, essas dificuldades, esses problemas, servem como um instrumento de alerta para que não nos percamos no nosso orgulho, para que não nos percamos no nosso egoísmo, na nossa vaidade, para que essas dificuldades elas nos chamem a atenção para a realidade do Espírito, para que essas dificuldades nos chamem a atenção sobre quais deveriam ser os valores centrais que deveríamos buscar desenvolver em nossas vidas. Todos passamos pelas dificuldades. E apenas quando eliminarmos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades íntimas, é que esses sofrimentos, é que esses conflitos, eles desaparecerão por completo. Na medida em que ainda estamos a caminhar no processo evolutivo, essas dores, esses problemas, eles servirão como um instrumento constante para nos estimular a sairmos da zona de conforto em que nos encontramos, nos acostumados com a realidade que cada um detém, para que possamos buscar o nosso processo de reforma íntima, de mudança, estimulados justamente por esses problemas, por esses conflitos que se fazem presentes em nossas vidas. Então, nesse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos a reflexão sobre a temática dessa tarde, nós vamos ter ali o esclarecimento acerca da chamada justiça das aflições, que nos convida a compreender que todos os problemas que nós vivenciamos são uma consequência ou dos comportamentos que estamos tendo nesta experiência reencarnatória, que é o que nós chamamos de causas atuais das aflições, ou representam a consequência dos comportamentos, das atitudes que nós tivemos nas experiências reencarnatórias anteriores, que é o que nós denominamos de causas anteriores das aflições. Mas seja de uma forma ou seja de outra, de alguma maneira nós contribuímos para a realidade que está posta.
compreendendo, conforme o Cristo nos esclarecia, que a semeadura ela é livre, mas que a colheita é obrigatória. E dentro dessa compreensão, então, acerca da justiça das aflições, das dificuldades que se apresentam em nossas vidas, impõe que percebamos que, apesar dessa diferenciação didática que é colocada no capítulo 5, entre causas anteriores e causas atuais das aflições, essas duas questões elas se comunicam o tempo todo. Elas se interrelacionam o tempo todo. Pois, conforme nos esclarece a questão de número 259 do nosso Livro dos Espíritos, há um planejamento reencarnatório que antecede esse nosso renascimento no corpo físico. Planejamento reencarnatório este, no qual os nossos compromissos centrais para com a vida são previamente estabelecidos. As questões fundamentais da nossa existência são previamente planejadas. A família onde nós vamos reencarnar, às vezes determinadas dificuldades orgânicas que vão nos acompanhar, às vezes também problemas mais constantes no campo social, no campo econômico, que vão nos acompanhar. As questões fundamentais da nossa vida, elas são previamente planejadas, previamente programadas. Mas como nos esclarece a questão subsequente, a questão de número 260, não há um determinismo. Não é que tudo que eu esteja vivenciando esteja previamente planejado, esteja previamente programado. Porque os comportamentos que eu estou tendo nesta existência têm uma importância fundamental. Pois como Cristo nos asseverara, o bem é capaz de aplacar uma multidão de pecados. Então, quando nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, para buscarmos nos comprometer com o bem, fazendo aquilo que se encontra dentro dos nossos horizontes de possibilidade, nós vamos o quê? Suavizando os nossos compromissos. Nós vamos diminuindo os nossos débitos da retaguarda, do passado, fazendo com que muitas vezes nos sejam dados, inclusive, aquilo que a doutrina espírita nos chama de um período de moratória, onde os nossos débitos eles são temporariamente suspensos, porque na medida em que a gente está buscando se esforçar para fazer diferente, a espiritualidade nos ajuda, suspendendo as nossas responsabilidades de forma temporária, para que amadurecemos mais, para que nos fortaleçamos mais, e lá na frente, quando estivermos mais robustecidos, comecemos os nossos processos de resgate. Então, o bem que nós fazemos no hoje tem uma enorme importância e pode abrandar muito os nossos débitos do ontem. Por outro lado, em razão dos nossos comportamentos atuais, nós podemos também criar compromissos extras, problemas adicionais que não se encontravam dentro do planejamento reencarnatório, que não estavam inicialmente previstos, mas que são uma consequência das escolhas que nós estamos fazendo no hoje. Então, nem tudo está previamente programado, porque o livre-arbítrio, as opções que nós fazemos no nosso dia a dia, influenciam muito os nossos compromissos do ontem. Daí porque eu falei que as causas anteriores e as causas atuais das aflições, elas se interrelacionam muito. Por que elas se interrelacionam muito? Porque como espíritos imortais que somos, cada um de nós é uma realidade própria, é uma realidade específica, trazendo a sua própria individualidade, resultante de uma longa construção em múltiplas experiências reencarnatórias. E essa individualidade que somos, ela remanesce nesta reencarnação. Porque nós não renascemos como uma folha em branco. Nós renascemos trazendo toda essa complexidade do passado gravada em nosso íntimo.
E essa complexidade do ontem, essa individualidade, ela estabelece as nossas possibilidades evolutivas, porque reencarnamos trazendo facilidades em algumas áreas e reencarnamos trazendo as nossas dificuldades, os nossos conflitos em outros setores da nossa existência. E cada um de nós detém, nesse estágio evolutivo, um vício, um defeito, que é o nosso vício central, que é aquilo que a gente pode chamar de um calcanhar de Aquiles. É um vício que nós nos permitimos ao longo das experiências reencarnatórias passadas e que já nos gerou tantas dores, tantos problemas no ontem, mas que nós insistimos naqueles equívocos, naquelas situações inadequadas. E esses equívocos que caracterizam esse nosso erro central, eles ensejam as chamadas causas anteriores das aflições, porque nós trazemos, os nossos chamados karmas do passado, resultantes desse nosso vício central. Mas o nosso planeta Terra é uma escola das almas. E para que possamos aprender, nós temos que ser expostos às tentações. Porque se não formos expostos às tentações, como saber se aprendemos as lições ou não? Se efetivamente estamos buscando nos modificar ou se é apenas um faz de conta? Então, esse vício central que enseja aquilo que nós chamamos de causas anteriores das aflições, também enseja muitos dos nossos compromissos atuais. Nós reencarnamos trazendo muitas vezes as nossas provas em áreas onde nós vamos ser submetidos às tentações constantes. Então, as causas anteriores das aflições, elas remanescem também nas chamadas causas atuais das aflições. O que eu estou querendo dizer é, geralmente os nossos erros do hoje não são tão diferentes dos erros do passado. Geralmente a gente erra em áreas muito semelhantes. Então, aquilo que se configura como as causas do passado das aflições, muitas vezes se apresentam também como as causas atuais das aflições. Daí porque o Cristo, ele nos conclamava a buscarmos orar e vigiar. Daí porque o Cristo, ele nos conclamava a buscarmos estarmos atentos. Porque estas imperfeições do ontem, elas remanescem muitas vezes no nosso hoje, nas nossas situações em que estamos sendo submetidos, e se não estivermos muito atentos, nós erramos e nem percebemos o erro que estamos cometendo. Então, nessa passagem de Santo Agostinho, onde ele nos fala do chamado o mal e o remédio, o mal ele pode ser compreendido nessa passagem de Santo Agostinho como sendo as nossas imperfeições, como sendo as nossas dificuldades, como sendo os nossos conflitos que resultam em tantos problemas para nós, em tantos problemas para aqueles entes queridos com os quais convivemos diariamente. Devemos perceber que o nosso planeta Terra ainda se configura para nós outros em um planeta onde nós temos os nossos compromissos centrais no campo das expiações e no campo das provas. Daí porque esse sofrimento, essas dificuldades se fazem ainda um elemento constante na nossa existência. É o mal, resultante dos nossos erros do ontem, resultantes dos nossos erros atuais. São as nossas imperfeições, nos trazendo esses sofrimentos, esses conflitos em nossa existência. E Santo Agostinho ele vai nos dizer que o único remédio para o mal, o único remédio para esses nossos equívocos é a prece, é a oração. O único remédio para o mal é a fé,
É essa confiança irrestrita no nosso Pai Celestial. É essa confiança irrestrita na espiritualidade amiga. A fé como sendo um elemento fundamental para o nosso campo de renovação, para as nossas mudanças tão necessárias. Não por acaso, quando a gente observa a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, a primeira lei moral que lá é apresentada é a lei de adoração, nos chamando a importância da prece, da oração, a importância da fé em nossas vidas. Fé que nos dará a segurança emocional para verdadeiramente confiarmos na providência divina, para nos lembrarmos dos ensinamentos do Cristo, quando ele nos dizia que a cada dia cabe os seus próprios males, que não deveríamos nos desesperar, nos afligir pelo amanhã, porque a gente nem sabe se aqueles problemas que estamos imaginando verdadeiramente acontecerão ou não. A cada dia cabe os seus próprios males. A fé, portanto, fundamental para nos libertarmos de uma visão que muitas vezes ainda se faz bastante presente em nossas vidas, que é uma visão pessimista, onde através de uma desculpa que damos para nós mesmos, nós somos realistas. Nós somos pessoas muitas vezes pessimistas, a gente olha para o amanhã com muito peso, vinculado a muitas dificuldades, a muitas incertezas. Então a fé é esse elemento fundamental para nos atrelarmos a uma visão otimista para com a vida, para termos a plena certeza na providência divina, quando Cristo nos dissera que não se colocam fardos pesados em ombros leves. Aquilo que se encontra dentro do planejamento reencarnatório é aquilo que nós podemos realizar, é aquilo que está ao nosso alcance. Muitas vezes tínhamos, sim, enormes responsabilidades do ontem, mas se nós não temos ainda as condições necessárias para realizarmos o resgate, as provas não são estabelecidas em nossa existência. Aquilo que se encontra dentro do planejamento é aquilo que nós podemos fazer, é aquilo que se encontra dentro das nossas capacidades de realização. O Cristo, ele nos asseverara que o seu jugo é leve, que a sua lei, ela é suave, porque é uma lei toda centrada no amor, toda centrada na misericórdia do nosso Pai Celestial. E, portanto, é através da fé que nós vamos construir um olhar de maior otimismo para com a vida e nos permitir, com isso, recebermos o amparo, o auxílio da providência divina que tanto necessitamos no nosso dia a dia. Quando Cristo nos apresentar aquela figura de linguagem, no sentido de falarmos que se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais. O grão de mostarda é um dos menores da natureza. Mas quando regado, adubado, ele dá ensejo a uma árvore esplendorosa. Da mesma forma se apresenta em relação à nossa fé. A fé, como as demais potências divinas, elas remanescem em nós como um atributo, como um princípio. Mas ele precisa ser regado. Ele precisa ser adubado, alimentado em nossas vidas. E para que possamos adubar, alimentar, regar a nossa fé, precisamos da oração, precisamos da prece, precisamos das leituras edificantes, precisamos de momentos como este, nessa tarde, onde nós vamos refletindo sobre o Evangelho do Cristo, porque assim, pouco a pouco, nós vamos alimentando a nossa fé, nós vamos permitindo que ela floresça, que ela sirva verdadeiramente como um elemento de sustentáculo para o Espírito,
para as dificuldades, para as provas aos quais nós seremos submetidos, mas que, robustecidos por essa fé, a maneira como nós vamos vivenciar estas experiências será outra. Nós não vamos mais nos desesperar, nós não vamos mais nos afligir, nós não vamos mais fazer algo que é tão natural em nossas vidas, né? Que é a chamada tempestade em um copo d'água. Nós vamos dar aos problemas a importância que eles têm e, confiando irrestritamente no nosso Pai Celestial, vamos perceber que esta existência terrena, ela representa poucos segundos diante da eternidade. E por isso devemos vivenciar nossa existência com mais calma, com maior serenidade, buscando dar às coisas a importância que elas detêm. A fé é esse remédio para os nossos males, porque ela nos aponta a direção, ela nos aponta o caminho de libertação, ela nos convida a todo tempo à renovação, a mudança, onde nós vamos perceber que espíritos reencarnados que somos, nós trazemos os nossos compromissos no campo da materialidade, no campo das relações terrenas, mas que, independentemente dos nossos compromissos, nós devemos buscar a todo instante a vivência do bem, a vivência do amor, que esse é o elemento fundamental para a nossa renovação, onde nós devemos buscar no nosso ambiente familiar seu santuário da alma, local propício para o nosso burilamento, para a nossa renovação, nesse campo de relações tão fundamental para nós outros, onde se encontram ali os nossos compromissos fundamentais para com a vida. Onde nós vamos também no nosso ambiente profissional, buscando nos esforçar para fazermos o bem, para cumprirmos os nossos deveres, as nossas responsabilidades para com o outro, buscando agir para com o nosso semelhante, da maneira como nós gostaríamos que o nosso semelhante agisse para conosco. No nosso campo de relações sociais, nós vamos buscar nos esforçar para sermos elementos que agreguem, que tragam ali algo positivo nesse campo de vivências e não sejamos elementos de desunião, de conflitos, de belicosidade, onde nós vamos, portanto, observando a nossa vida como esse grande santuário, onde nós temos as nossas oportunidades de renovação de forma constante, sem fugir das nossas responsabilidades, sem fugir dos nossos compromissos, de maneira nenhuma, no campo da família, no campo profissional, no campo social, mas nós vamos percebendo que nós devemos dar às coisas a importância que elas detêm, e que muito mais relevante do que as nossas aspirações sociais, econômicas, intelectuais, são as nossas aspirações no campo moral. É a nossa busca de renovação. É a busca de utilizarmos das ferramentas que já temos no campo da intelectualidade para o exercício do bem, para o exercício do amor. A fé, ela vai nos dando esse direcionamento para que não fiquemos meio que perdidos nesse campo de relações, sem sabermos para onde ir, sem sabermos o que se configura como relevante em nossas vidas. A fé nos dá essa segurança emocional para buscarmos passar por esses dias turbulentos aos quais nós nos encontramos vinculados, lembrando que o Cristo ele já havia nos alertado para esses dias. E nós, espíritas, sabemos, compreendemos que estamos no momento da separação do joio e do trigo. No momento em que aparentemente nós podemos fazer tudo o que quisermos, mas nem tudo nos convém. E nesse sentido, nós vamos observar na questão de número 630
do Livro dos Espíritos o questionamento sobre o que seria o bem. E a resposta que nos é dada é que o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. E o mal é quando nós buscamos nos afastar dessas leis divinas. E um pouco mais além, na questão de número 632, há um questionamento. Se nós não podemos fazer o mal pensando que estaríamos fazendo o bem, se nós não podemos nos enganar acerca do que seria o mal e do que seria o bem. E a resposta que nos é dada é que nós deveríamos buscar sempre refletir, que nós deveríamos nos comportar para com o outro da maneira que nós gostaríamos que o outro se comportasse para conosco. Se nós fizéssemos para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para conosco, nós não vamos nos enganar acerca do que é o bem e acerca do que é o mal. Basta que nós possamos nos colocar na condição do próximo. Essa conduta que eu estou tendo para com o próximo, se eu estivesse na condição dele, eu gostaria que o outro agisse assim para comigo? Esse é o questionamento que nós devemos ter em nossas vidas. Buscarmos nos comprometer com o bem, com o amor, buscando construir uma perspectiva de amorosidade em nossas vidas, onde nós passamos a nos sentir verdadeiramente como irmãos, porque filhos do mesmo Pai Celestial, e na condição de irmãos que somos, desenvolvermos esses laços de fraternidade, de amorosidade, que devem ser a tônica das nossas relações. E um pouco mais além ainda, na questão de número 636, há um questionamento se o bem e o mal são conceitos relativos. Ou seja, se para uma pessoa o que é o bem, para outra é o mal, se são conceitos relativos. E a resposta que nos é dada é que o bem é sempre o bem e que o mal é sempre o mal. Bem e mal, portanto, não são conceitos relativos. O bem é sempre o bem e o mal sempre é o mal. Agora, espíritos imortais que somos, evidentemente, quanto mais evoluímos, mais compromissos, mais responsabilidade detemos. Se nos momentos iniciais do nosso processo evolutivo, nós poderíamos ser assemelhados a crianças que estavam ainda aprendendo as leis, as regras básicas da existência, e, portanto, muitos comportamentos, muitas atitudes eram toleradas, nesse momento em que nos encontramos, nós não podemos mais sermos assemelhados a crianças. Porque o Cristo ele veio inaugurar o momento da maturidade espiritual em nosso planeta Terra. A doutrina espírita ela veio aclarar, nos trazendo essas novas luzes, nos chamando ainda mais às nossas responsabilidades. Então, nesse momento atual, todos nós sabemos o que é o certo e sabemos o que é o errado. Todos nós sabemos onde se encontram as nossas maiores responsabilidades, onde se encontram os nossos maiores compromissos. E aí devemos lembrar daquilo que o Cristo nos dissera, porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. O bem e o mal não são conceitos relativos, mas a responsabilidade que temos para com as leis divinas vai se ampliando, se intensificando, na medida em que nós adquirimos maior maturidade espiritual. E nesse momento em que estamos em nosso planeta, cada um de nós está sendo chamado a tomar as suas decisões tão fundamentais, tão relevantes para o nosso porvir, para o nosso amanhã. Porque sabemos que a regeneração, que a transição planetária, ela é uma realidade.
que esse mundo novo se anuncia diante dos nossos olhos. Mas se do ponto de vista coletivo esta é uma realidade, do ponto de vista individual nós temos livre-arbítrio. E estamos sendo agora convidados a realizarmos as nossas escolhas, a tomarmos as nossas decisões. Se vamos buscar abraçar esse mundo novo do amanhã, ou se ficaremos apegados aos vícios, aos nossos defeitos do ontem. Daí porque a nossa doutrina espírita, ela nos alerta que nós devemos nos esforçar para sermos caracterizados como os trabalhadores da última hora, onde nesse momento derradeiro da mudança, nós devemos buscar nos comprometer com o bem. Nós devemos buscar nos comprometer com a renovação. E esse compromisso, ele perpassa pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelas nossas práticas. Esse compromisso, ele perpassa pelos nossos esforços silenciosos, porque são compromissos morais. Não perpassam necessariamente apenas por práticas exteriores, mas perpassa pelos nossos compromissos silenciosos no campo íntimo, em cuidarmos de maneira mais adequada da nossa casa mental, buscando o otimismo, buscando as leituras edificantes, buscando a prece de maneira mais constante, buscarmos construir esse ideal de amorosidade no nosso campo íntimo, onde nós vamos nos sentir mais tocados pelas dores, pelos dramas da sociedade na qual nós nos encontramos inseridos, adotando uma postura de maior indulgência, de maior tolerância, de maior compreensão, nos afastando de uma postura de indiferença para com os dramas alheios, onde nós vamos, portanto, no nosso dia a dia, nos esforçando para vivenciar o Evangelho do Cristo, percebendo que este é o instrumento para a libertação das nossas dores, este é o instrumento para a libertação dos nossos equívocos, que nós não podemos mudar o nosso passado, aquilo que nós fizemos no nosso ontem, mas nós podemos sim construir um novo amanhã, a partir das escolhas que estamos fazendo agora. E o que se espera de cada um de nós não são as grandes obras, não são as grandes realizações. O que se espera de cada um de nós é aquilo que está ao nosso alcance. Que nós possamos buscar nos esforçar mais para vivenciar o bem, para vivenciar o amor em todos os ambientes, em todos os locais em que estejamos inseridos. Muita paz, assim seja.